importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. O impossível ser possível na televisão. Luz, produtora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. A Prefeitura volta atrás e agora proíbe a instalação de outdoors fora dos padrões da Lei Cidade Limpa na agricultura. Por outro lado, uma consulta à administração autoriza as exceções. O impasse parece longe do fim. Depois da polêmica ao informar que estavam permitidos os outdoors em tamanhos e quantidades de forma a descumprir a Lei Cidade Limpa na AgriShow, a Prefeitura voltou atrás. O que estaria autorizado agora não está mais. O próprio secretário da Fazenda afirma que houve um equívoco e que nenhuma empresa poderá instalar as propagandas contrariando a legislação. Nenhuma tem autorização. Nós temos apenas uma consulta em que a resposta foi exatamente essa. Quer dizer, a região da AgriShow pode, num determinado segmento, se for terreno particular, vir a ter o outdoor. Mas não há nenhuma que tenha oficialmente autorização. Eu acho que a condução da nossa resposta na Prefeitura é que não seguiu essa ordem, por isso que nós estamos fazendo esse esclarecimento hoje. Mas não é o que se lê nos pares emitidos em resposta à consulta do Sindicato das Empresas de Outdoors, já que as determinações funcionam como uma autorização. Primeiro, a manifestação do Departamento de Urbanismo sugere à Comissão de Controle Urbanístico autorizar a instalação de painéis maiores. Em contrapartida, a empresa deveria divulgar campanhas publicitárias de caráter público. Abaixo, sugere não haver limites de painéis a serem colocados em imóveis públicos e que nos particulares continua a valer a Lei 12.730, a Lei Cidade Limpa. A Comissão de Urbanismo ratificou a manifestação do Departamento de Urbanismo em caráter temporário, desde que as exigências restantes da lei fossem respeitadas. O secretário da Fazenda ratificou os dois pareceres, ou seja, concordou com o que foi exposto. Demais situações não previstas naqueles documentos obedecessem à Lei Cidade Limpa. Levando em conta certezas e o primeiro parecer da Prefeitura, que poderia possibilitar o descumprimento da lei, algumas medidas serão tomadas pelo Ministério Público. O promotor Antônio Alberto Machado informou que vai emitir um parecer orientando a não instalação de outdoors em terrenos públicos e que nos particulares a Lei Cidade Limpa deve ser cumprida. Caso isso não ocorra, ele vai tomar as medidas cabíveis, inclusive no âmbito da improbidade administrativa. Para especialistas, este vai e vem da Prefeitura traz mais incertezas e demonstra falta de transparência. Demonstra mais uma vez despreparo. O que acontece? Hoje, qualquer gestão, seja ela pública ou privada, ela necessita de um fluxo de informação muito bem feito. Quando não há esse fluxo de informação muito bem feito, o que ocorre? Você passa a enxugar gelo. O que nós temos aí? Nós temos um desrespeito a um dos princípios fundamentais da gestão pública, ou seja, prever antes de agir. O quanto a administração pública de Ribeirão Preto está sem norte, está perdida, ela não, realmente tem algumas situações em que é nítido que ela não sabe qual a postura a ser tomada. No caso aí não tem muita dúvida, cumpre-se a lei, ponto final. Débora Lapini para o Jornal da Clube. O representante das empresas de mídia exterior informou que o documento protocolado, exibido na reportagem, foi deferido em todas as instâncias pela Prefeitura e que as empresas também seguem a regulamentação da lei estadual para publicidade em rodovias. Ao vivo, o repórter Davi Florim traz mais informações sobre esse assunto. Davi? Pussy, para falar mais sobre este assunto, estou ao lado do advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, como analisar esse equívoco da Prefeitura em liberar os outdoors durante a AgriShow e logo depois dizer que tudo não passou de um mal-entendido? Boa tarde. Boa tarde, Pussy.
Eu acho que, na realidade, a Prefeitura voltou atrás no que havia dito a princípio. Nós temos acesso às notas que foram divulgadas à imprensa e percebemos que houve uma falha aí de assessoria. Eu acredito que a assessoria da senhora prefeita, num primeiro momento, agiu mal e quando a municipalidade, toda a cidade se manifestou, eles, de uma forma até inteligente, voltaram atrás e tomaram outra decisão. O que pode ter feito a Prefeitura voltar atrás da decisão e bloquear a instalação dos painéis? Olha, eu acredito que, a primeiro momento, a ação da imprensa, através dos jornais, do que foi divulgado. E também quando a população, o Ministério Público, as entidades se manifestaram contrário ao descumprimento da lei. Isso deixou bem claro que a cidade quer que a lei seja aplicada, a cidade quer que essa lei vingue e não poderia ser a Prefeitura a primeira a descumpri-la. Ficar assim poderia trazer quais problemas para a Prefeitura? Caberia uma ação de improbidade administrativa? Isso depende de análise, Ela não estaria acima da lei, ela estaria contrária à lei, ela estaria contrariando o texto legal, Mas num grau mais elevado, dependendo das atitudes que fossem tomadas, do tipo de liberação que fosse dado para a instalação de outdoors em prédios públicos, em locais públicos, poderia sim até vir a caber um processo de improbidade. Caberia apenas ao Ministério Público fiscalizar a aplicação da Lei Cidade Limpa? Não, a lei, quando feita, ela deve ser fiscalizada por todos os cidadãos. Todos os cidadãos são donos dessa prerrogativa, O Ministério Público, nesse caso, é o que se destaca porque ele vem como porta-voz da população. Então, chegou ao Ministério Público, tomou conhecimento da contrariedade à lei, ele foi e se posicionou. Tá certo. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Clube.